Nós vamos estar falando esse tema, falando das atitudes da mulher. E o pastor Aloysio vai estar falando das atitudes do marido. As atitudes, elas, na verdade, definem os nossos relacionamentos. Então, se você vai ter sucesso no seu relacionamento, seja ele qual for, no casamento ou qualquer outro, depende da sua atitude. Por isso é muito importante que você compreenda que as atitudes que você deve ter também devem estar de acordo com a palavra de Deus. Falei para você aqui na palavra anterior que nós não estamos aqui colocando fórmulas, não é, para um relacionamento, mas nós estamos estabelecendo princípios. E o que são princípios? Princípios é aquilo que não muda. Não é isso? Então, o mesmo princípio que Deus estabeleceu há anos atrás, os mesmos princípios que Deus estabeleceu ao criar o homem e a mulher, são os mesmos princípios hoje. Assim como os princípios não mudam, Deus também não muda. A palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nós não podemos dizer, mas esse princípio ele não se aplica para os dias de hoje. Porque a Bíblia foi escrita há muito tempo, isso está ultrapassado. Será que nós podemos dizer isso? Não. Então, esses princípios, eles são atuais. Eles podem e devem ser aplicados no nosso casamento. E antes de falar desse princípio, eu gostaria de ler aqui uma história, que está na apostila 61, você já leu na página 61? Que diz o seguinte, se você quiser pode me acompanhar. Certa vez um homem foi ao médico depois de ter tido um ataque do coração. O médico chamou a esposa do homem e lhe disse que a única forma de se prevenir o outro infarte, que certamente seria fatal, era remover todo tipo de estresse na vida do marido. O médico então deu a ele uma lista de coisas que ela tinha que fazer para reduzir o estresse do marido e mantê-lo vivo. 3 deliciosas refeições todo dia, fazer todo o trabalho de casa, nunca discutir ou discordar e estar disponível para o romance toda noite. No caminho para casa, o homem perguntou à sua esposa o que o médico havia dito. E a esposa pensou por um momento e então lhe disse, o médico disse que você vai morrer logo. Realmente é algo engraçado, mas que fala, na verdade, às vezes parece engraçadas, nossos deveres, nossas obrigações, não é? Mas é muito mais do que engraçado. Isso é algo que define mesmo. E eu gostaria de perguntar para você. A Bíblia fala em Provérbios 14. Quem sabe o que diz em Provérbios 14? Muito bem. Vamos falar a todas as irmãs? Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Então, a mulher sábia, ela edifica. Então, se nós queremos edificar um relacionamento saudável, nós precisamos aprender a ter essa atitude correta também. As mulheres, elas definem realmente o relacionamento, não é? Então, a Luísa estava falando aqui sobre a comunicação. Há uma responsabilidade muito grande sobre as nossas mãos, irmãs. Porque nós nos relacionamos com o marido, com os filhos, de uma maneira, às vezes, até mais profunda, não é isso? Então, nós temos um relacionamento com o marido, que é muito profundo. Temos um relacionamento com os filhos, que, na verdade, nós temos mais tempo com eles, e isso traz também uma responsabilidade maior para nós. Mas a verdade é que, às vezes, nós temos dificuldade de relacionar. E as mulheres, às vezes, têm dificuldade de relacionar umas com as outras também. E por causa disso, nós deixamos de cumprir esse princípio tão importante, que a Bíblia fala que nós aqui edificamos. Não é apenas a mulher que edifica a casa, certamente, mas uma grande parcela está sobre a sua responsabilidade. E precisamos aprender a ter a atitude certa, né? Certa vez eu estava ouvindo uma história, achei interessante, mas que fala sobre essa atitude que às vezes nós temos quando vamos nos relacionar com as pessoas. Um rapaz, certa vez, estava namorando. E ele apaixonado e queria se casar, e ele então pensou, eu preciso primeiro apresentar a minha namorada para minha mãe. A mãe dele era uma mulher muito exigente,
É aquele tipo de sogra, né, que normalmente as histórias gostam de colocar o perfil. E ele então teve uma ideia. Ele falou assim, já sei, vou fazer um jantar e vou levar 3 garotas. E ele fez exatamente isso, fez um jantar num restaurante e levou uma loira, uma morena e uma ruiva. E aí ele perguntou para a mãe, mãe, qual delas você acha que é a minha namorada? E a mãe bem rápido falou, a ruiva. Falou, nossa, mas como que a senhora acertou tão rápido? Aí ele disse, é porque eu não fui com a cara dela. Às vezes isso retrata realmente como as mulheres são precisas nos relacionamentos. Mas uma atitude, ela define ou não o relacionamento, o sucesso ou o fracasso de um relacionamento. Bem, segundo a palavra de Deus, sim. E eu estava falando hoje para a Luísa uma frase que eu li. Falei, olha, aqui diz o seguinte, que o amor, ele vê através do telescópio e não do microscópio. Falei, porque o microscópio a gente vê coisas pequenas, né? E coisas também mais perto. Mas o telescópio você vê a distância. Às vezes você tem que fazer vista grossa para certas coisas. Coisas erradas? Não, eu acho que aquilo que é errado, ele tem o seu lugar, tem o seu momento, e tem a maneira certa de tratar. Mas a verdade é que nós não podemos lidar com o nosso cônjuge com base nesse diagnóstico que nós fazemos o tempo todo, não é isso? E nem tentando remediar também as atitudes dele para que ele possa vir a ser aquele cônjuge que nós queremos que seja. Agora, talvez você aqui, durante todo esse tempo que você está ouvindo as palavras, você está sempre pensando, isso é para ele. Ou então o marido está pensando, isso é para ela. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas coisas você tem tomado para você? Quantos princípios você percebeu, isso é para mim? Então você não está aqui para identificar atitudes erradas na vida do seu cônjuge. Eu sei que com certeza você já deve ter feito isso. Mas você está aqui para perceber na sua vida. Então a pastora Luísa vai estar falando para você, marido. E eu gostaria de estar falando para você, esposa. 2 princípios, ou seja, 2 atitudes que nós vamos estar falando. A primeira dela é a submissão. Então, a submissão da mulher ao marido. Nós vamos falar de 2 atitudes, eu já vou mencioná-las, para que você possa saber e também a gente poder colocar aqui esse conceito, que é diferente um do outro. É parecido, mas é diferente. A primeira atitude é a submissão. O que é a submissão? Bem, eu coloquei de uma maneira bem simples aqui para você entender. Submissão é não usurpar a posição de cabeça. Isso é submissão, segundo a palavra de Deus. E a segunda atitude é respeito. Então é fácil de você guardar. Quais as 2 atitudes que você, como mulher, deve ter em relação ao seu esposo? Primeiro, submissão. Ou seja, não usurpar a posição de cabeça, que é do marido, que foi estabelecido por Deus. Segundo, respeito. E o que é respeito? É reconhecer a autoridade do outro. Então, são 2 coisas parecidas, mas diferentes na prática. Vamos falar primeiro da submissão. Então, a submissão ao marido. Aqui em Efésios 5, 22, se você não tem o seu livro, embora você deveria ter, né? Nem vou perguntar quantos aqui não adquiriram, mas é bom que você tenha, porque você está fazendo um investimento, o seu maior investimento é o seu casamento, é a sua família, amém? Então, quando nós estudamos na faculdade, quando fazemos cursos, às vezes nas empresas, adquirimos material. Isso é bom e é importante. Então, você deve adquirir também um material para você investir no seu casamento. Quantos livros você já leu sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre vida íntima, sobre criação de filhos? Será que você consegue relacionar? Não é? Então, você tem aqui um material nas suas mãos muito importante, muito prático, para que você possa não apenas aplicar, mas melhorar a sua vida familiar. Amém? Bem, aqui na página 61, nós vemos aqui um versículo, eu gostaria de ler 2 versículos, Efésios e Colossenses. Vamos ler Efésios 5,
Deixa eu ver se nós temos ele aqui. Efésios 5, 22 e 24. Vamos ler todos aqui no PowerPoint. Vamos lá? As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Então, Paulo está dizendo aqui que a mulher deve ser submissa a todos os homens? Não, aos seus próprios maridos. Agora, como que deve ser essa submissão? E ele fala de uma maneira muito clara. Essa submissão, ela deve ser como ao Senhor. Olha, o que significa isso? Que quando a esposa vai submeter ao marido, ela vai submeter a ele como se estivesse submetendo a Deus. Então, quando nós submetemos a Deus, como nós fazemos? Nós não questionamos, não é verdade? Por quê? Porque é Deus. É da mesma maneira que Deus está dizendo que nós devemos submeter, sem questionar. Então, nós não devemos, não estou dizendo questionar, às vezes, aquilo que é colocado para você, não é isso. Não questionar o princípio da submissão, certo? Então, muitas vezes, o que é visto aqui é que a submissão, ela parece algo ruim, ela parece que é algo desconfortável, ela parece que não é algo bom, mas isso não é verdade. A palavra de Deus fala em Colossenses mesmo que tudo que Deus faz é bom. E olha, Deus não ia nos colocar numa fria, irmãs. Você acha que Ele ia nos colocar numa fria? Não, porque Deus é bom e Deus nos ama. E uma vez que Deus disse a respeito da submissão, é porque isso é bom. Então, Deus estabeleceu o homem como cabeça da família e estabeleceu a mulher como o corpo. Ora, que função que tem ou que importância tem uma cabeça sem um corpo? Nenhuma. Não é isso? Então, não adianta ter uma boa cabeça, um bom cérebro, mas se não tem, né, algo para manifestar aquilo que o cérebro pensa. Então, os dois, na verdade, são importantes. Agora, há um conceito errado no mundo de submissão, e nós vamos estar falando aqui, à medida que a gente for colocando os pontos, e você vai percebendo isso. Então, o mundo vê a submissão de uma maneira distorcida, de uma maneira errada. Por quê? Porque o diabo tem interesse em distorcer. Então, quando nós falamos que submissão é não usurpar a posição de cabeça, nós podemos observar aqui dois princípios. O princípio do diabo, né, e o princípio de Deus. Então, a palavra de Deus fala lá em Isaías, Isaías 14, 12, se você quiser abrir a Bíblia para você ver, fala exatamente o princípio, né, contrário à submissão. Olha só o que diz em Isaías, deixa eu ler aqui para você, talvez você não conheça. Isaías 14, 12, talvez você não conheça esse versículo. Diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu te debilitavas as nações. Isso aqui está falando de Lúcifer. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Agora, lá em Filipenses 2, vai lá para Filipenses 2. O que fala em Filipenses 2? Aqui nós vemos o princípio da submissão sendo expresso por Deus. E quando nós entendemos que a submissão é algo que nasce no coração de Deus, nós podemos expressar a Deus. Filipenses 2 diz o seguinte a respeito de Jesus: tende em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Agora, a palavra de Deus fala que Jesus é a exata expressão de Deus, ou seja, ele é Deus. Mas ele, sendo Deus, ele não usurpou a posição, mas ele tomou a forma de submissão. Agora, Lúcifer, quer dizer, o princípio do inferno, o princípio que age no mundo é o contrário. Ele não tem aquela posição, mas ele quer usurpar, tomar pela força. Então, quando você, esposa, decide submeter, você está entrando no princípio de
submeter àquilo que Deus falou. Por isso que você vai estar submetendo como ao Senhor. Primeiro você submete ao Senhor e depois você submete ao seu esposo. Então é um princípio que nós precisamos ter revelação e entendimento. O mesmo Deus que estabeleceu a autoridade é o Deus que estabeleceu a submissão. Porque Jesus é a expressão de autoridade de Deus, não é? Mas ele também é a expressão de submissão. Como que o homem expressa a imagem de Deus? Exercendo a autoridade. De uma maneira correta. Como que a mulher expressa a imagem de Deus? Exercendo a submissão ao marido. Então você, na posição de cabeça, não vai ser a imagem de Deus. Você só vai ser a imagem de Deus se você tomar a forma de servo, como Jesus fez aqui em Filipenses 2. Então é importante a gente entender isso aqui, porque tem um outro versículo, passa a sua página aí do seu livro, na página 62, Colossenses 3,18, diz o seguinte, é o mesmo princípio, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então aqui, Paulo também está falando a mesma coisa. Aqui em Efésios ele fala, seja submisso como ao Senhor. Agora em Colossenses ele fala, como convém ao Senhor. Deixa eu fazer uma observação aqui. Como que é importante nós lermos a Bíblia e entendermos. Esse convém, ele está dizendo o seguinte, você deve ser submissa como convém a Deus, e não como convém a você mesma. Então algumas mulheres, às vezes até concordam em ser submissa, mas ela é submissa apenas quando convém. Quando convém a quem? A você ou a Deus? A palavra de Deus fala que nós temos que ser submissas como convém ao Senhor. Então, isso aqui é muito sério, porque às vezes a submissão ela não parece ser conveniente para nós. Não é isso? Por quê? Porque é ruim, porque às vezes você tem que negar a sua opinião. E a submissão, na verdade, amados, ela é cruz. Assim como a autoridade também é cruz. Porque não tem como o homem expressar a autoridade se ele não tiver revelação da cruz. Porque às vezes a autoridade também não tem que falar não. Mas às vezes só sabemos falar sim. Da mesma maneira a submissão. Nós só podemos entrar nesse princípio se nós realmente tivermos revelação disso aqui. A palavra de Deus fala lá no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você agradar ao Senhor, se você for submissa ao seu marido, como convém ao Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Por que muitas vezes as mulheres resistem à submissão? Primeiro, porque não entendem isso. Segundo, porque tem medo de perder. Perder o quê? Você só tem a ganhar. Porque Deus mesmo garante que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Olha como que isso é precioso. Sabe, mas às vezes nós perdemos. Por quê? Porque nós queremos satisfazer a nós mesmas. E aí naquele desejo também de querer satisfazer o marido e querer satisfazer a Deus, não satisfazemos ninguém. E Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então na sua mente você pensa, não, eu vou submeter. Na próxima vez que acontecer uma situação, não, eu vou ter uma atitude diferente. Mas depois, quando vem uma situação, você se esquece e você acaba agindo de uma maneira imprópria. E você se sente acusado. Olha, você não consegue agradar a você, o marido e a Deus. Então, a quem você deve agradar? Agrade a Deus. Se você tiver que perguntar, nessa situação, o que eu devo fazer? Faça essa pergunta. Qual atitude que agradaria a Deus? E você, com certeza, vai agir por esse princípio, que é submissão ao seu esposo. Certa vez, uma pintora, ela estava fazendo uma exposição e ela resolveu fazer algo diferente. Ela pediu para as pessoas que estavam ali visitando aquela exposição marcar no quadro aquilo que eles não gostaram no quadro. E ela deixou ali um pincel e uma tinta. No final daquela exposição, ela foi olhar, tinha muitas coisas. O quadro estava todo rebocado.
E ela achou estranho, falou, nossa, mas quantas coisas. No outro dia, ela fez a mesma coisa, só que um pouco diferente. Aí ela disse, marque no quadro aquilo que você mais gostou. E no final daquela exposição, ela foi olhar e também tinha muitas coisas marcadas. Ela falou, mas eu não entendo. Ontem, muitos não gostaram, e hoje quase as mesmas coisas. As outras pessoas gostaram. Então, aquela pessoa que estava ali ajudando ela a fazer aquele lançamento disse para ela, falou, olha, eu não conheço o segredo do sucesso, para te dizer, mas eu conheço do fracasso, é tentar agradar a todos. Isso se aplica a nós. Se você tentar agradar a você, você jamais vai entrar nesse princípio. A única maneira de você realmente entrar nesse princípio e agradar a Deus é se você decidir, em algumas situações, desagradar a si mesmo. Esse é o princípio da cruz. Ela fala que Jesus tomou a cruz, não quando ele foi lá ser crucificado, mas ele viveu uma vida de cruz. E aqui em Filipenses fala exatamente isso. E olha, amados, então é importante nós termos entendimento disso, porque quando nós temos revelação dessas coisas, nós somos capazes de expressar o Senhor, de edificar relacionamentos, de ensinar pessoas, de edificar família e de glorificar o nome do Senhor. Então, hoje nós vivemos uma geração onde se questiona muito princípios como esse, até mesmo nas igrejas. E às vezes nós temos que provar, não é isso, para as irmãs que isso é bom e que agrada ao Senhor. Mas não seja assim, que você possa tomar isso na sua vida. Amém? Como sendo a vontade de Deus para você. E olha, deixa eu falar algo para você. Não basta você ouvir a respeito da submissão. Não basta você ler a respeito da submissão. Você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa orar e pedir revelação do Senhor a respeito disso. Eu tenho o costume de orar cada ano por um alvo. E naquele ano, Deus... Eu sempre busco, Senhor, nesse ano eu quero orar sobre isso, e eu oro durante todo o ano sobre aquilo que eu quero alcançar. Se é algo que Deus me levou a fazer isso, eu tenho como prática isso na minha vida. Teve um ano em que eu orei e eu falei para o Senhor, esse ano eu quero autoridade. Eu estava começando a dar aula no seminário e eu queria falar com ousadia, né? Queria ter intrepidez na palavra, e eu comecei a orar e buscar autoridade, dentro do conceito que eu entendia de autoridade. No final do ano, eu orei e falei, Senhor, mas eu orei durante todo o ano sobre autoridade. Mas eu não percebi situações em que realmente eu tenho exercido autoridade. E Deus falou comigo algo que eu jamais esqueci. Deus falou comigo de uma maneira muito clara no meu espírito. Falei, eu te ensinei autoridade. Em cada uma daquelas situações em que eu te ensinei a submeter. E Deus foi mostrando situações na minha vida em que eu tive que me calar, em que eu tive que abrir mão da minha opinião, em que eu tive que abrir mão do meu temperamento. Tantas situações. E eu comecei a perceber que realmente a maneira como Deus trabalha nem sempre é como nós esperamos. Deus deu autoridade a todos nós. Todos nós temos que aprender esse princípio. Mas nesse contexto aqui do casamento, as mulheres precisam aprender, através da revelação, o que é ser submissa ao seu marido. Porque se você não tiver, você jamais vai poder praticar. E se você não praticar, eu posso te garantir que, como eu falei na última palavra, a forma de Deus para te avaliar, para avaliar a sua obra, quando você estiver diante dele, vai ser a submissão. Ele vai te passar pela forma de servo, como Jesus passou. E você então vai ser avaliado se você realmente respondeu ao Senhor ou não. Então não usurpe a posição de cabeça, de dar as ordens, de tomar decisões, porque não é sua. Deus não te deu. Não tente tomar à força aquilo que Deus não confiou a você. Amém? Mas a submissão, então, nós colocamos algumas coisas aqui. A submissão ao marido é uma ordem de Deus à esposa. Ora, uma ordem de Deus, sim, no reino de Deus toda autoridade é reconhecida e não imposta. Muitas esposas só admitem se submeter a seus maridos se eles forem perfeitos. É fácil submeter alguém perfeito, não é?
É difícil quando você tem que submeter a alguém que você conhece as falhas. É ou não é? Então, antes de casar, não parece perfeito? Pensa na sua experiência. Como foi antes de casar? Quando você conheceu a sua esposa, o pastor Luiz estava falando aqui, né? Que ele ficava orgulhoso, não é isso? Me achava bonita. Ele usou o verbo achava. Depois eu vou até checar isso. Se mudou alguma coisa, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas antes de casar é tudo maravilhoso. Eu olhava para ele e falava, gente, olha que coisa maravilhosa. Não, é tão espiritual. Olha que palavra. Ele tocava violão e dirigia louvor, e a unção do Senhor vinha. Eu falei, não, vai ser demais nosso casamento. Mas incrível, porque na lua de mel mesmo teve muitas coisas que caíram por terra, né? Descobriram algumas coisas. Aconteceu uma situação muito interessante que nós demos alguns cheques predatados no nosso casamento. E eu dei alguns cheques predatados e não falei para ele. Só que o cheque era dele. Já começamos bem, com a conta em conjunta. E no meio da lua de mel, já estava quase terminando, aconteceu um imprevisto, o cheque entrou. E eu não havia falado para ele. E estourou a conta. Eu falei, não, mas é muita estupidez, né? Uma esposa estourar a conta do marido na lua de mel. E aí nós olhamos a conta, não tinha dinheiro, não tinha como comprar alimento. A gente estava num apartamento que nós ganhamos nos irmãos lá em Guarapari. E falou, não, mas aí não tem jeito, vamos ter que voltar e tal. E ok, então fomos para antecipar a passagem. E decidimos, o apartamento, o condomínio era bem distante do centro da cidade. E aí nós fomos de ônibus, que não estávamos de carro. E quando chegou lá, na porta da agência, ele falou, Márcia, cadê as passagens? Eu falei, as passagens? Aí eu que te pergunto, onde estão as passagens? Você não trouxe as passagens? Eu falei, não, as passagens estavam com você. E aí, naquela conversa, acabou descobrindo que as passagens não estavam na minha bolsa. E aí ele volta, então, para buscar as passagens. Eu falei, olha, então eu vou ficar por aqui, porque a beira-mar, né, estava lá um calçadão, né, eu vou ficar te esperando aqui. Ele voltou e passa poucos minutos, ele chega, com uma cara um pouco diferente da que ele foi. Sabe quando a pessoa assim está com tanta raiva, que ela assim, até fala no meio dos dentes. Eu falei, Márcia, a chave. Eu falei, a chave! Chave do apartamento ficou na minha bolsa. Eu falei, a chave, amor. Desculpa. Assim, ele estava totalmente mudado, né? Naquele dia eu acho que eu descobri um pouco do que ele era, né? Eu brinco com ele e falo assim, olha, você estava com uma descrição de Apocalipse, né? Apocalipse, fala que seus olhos eram como chamas de fogo. Olhei assim e falei, nossa, ele voltou diferente, o que aconteceu? Mas naquele dia eu acho que eu já conheci um pouco, né, do meu marido, e ele também conheceu um pouco de mim. E começamos a descobrir que não éramos perfeitos, né? E para piorar a situação, na volta nós pegamos o ônibus errado, né? Falei, amor, eu acho que não é esse ônibus. É esse ônibus. Falei, ok. Não, eu já não estava muito bem na foto, não podia falar muita coisa. Mas aí depois ele acabou descobrindo que nós pegamos também um ônibus errado. Depois a gente até riu disso, mas no dia não foi engraçado. Mas por que eu conto isso? Porque nós temos que lançar fora esses conceitos distorcidos, não é? Que o mundo ensina sobre submissão, de que você vai se submeter a quem convém, ou aquela pessoa que é perfeita, ao marido que é perfeito e que não vai errar. Porque se for assim, nós não vamos exercer submissão mesmo, não é verdade? Então, o que coloca aqui é que é uma ordem de Deus. Então, eu achei interessante essa palavra que o Aloysio colocou aqui, essa frase, né, nesse texto. Ele termina esse tópico falando, lembre-se que uma esposa perfeita é aquela que não espera um marido perfeito. Você é assim? Ou você está esperando o príncipe encantado até hoje? Certa vez eu li num livro sobre casamento, eles falando o seguinte, falou, olha, os cônjuges na nossa vida familiar ou na porta da nossa casa, do lugar onde nós moramos, né, deveria estar escrito, né, desculpem-nos os transtornos, estamos em obras. Mais ou menos igual é feito em obras mesmo públicas, né? Porque às vezes são tantos transtornos que é tão
inconveniente, não é? Quando você está passando no meio da construção, não é bom, não é verdade? É até perigoso, porque você pode se machucar, mas é necessário. Sabe, no nosso relacionamento também acontece isso. Então, se você conseguisse ler essa placa na vida do seu cônjuge, você seria mais paciente. Porque a palavra de Deus fala que o amor tudo espera, não é verdade? Você ama o seu cônjuge a ponto de esperar Deus trabalhar esse princípio na vida dele? No caso, os maridos, né? Se nós tivermos essa paciência, nós vamos ver Deus formando em nós aquilo que Ele quer. Mas o que você tem que entender aqui primeiro? Que é uma ordem de Deus. E que não é uma escolha sua. Você não escolhe, se você concorda ou não. É uma ordem. Portanto, é inquestionável. Segunda coisa, a submissão ela acontece quando percebemos a autoridade de Deus. O que significa isso aqui? Perceber. A submissão, ela é, antes de tudo, uma atitude interior do coração. É uma submissão que, antes de tudo ao Senhor, está presente na vida do marido. Ou seja, o próprio marido ele tem que demonstrar isso também para a esposa, que ele é submisso ao Senhor. Agora, o que significa ser Senhor? O que significa ser Senhor? Nós falamos aqui que a esposa é submissa ao Senhor e que o marido também ele é submisso ao Senhor. Então, quando nós percebemos a autoridade de Deus, então perceber é você ter revelação, de reconhecer a autoridade de Deus, que se Deus falou, então você deve acatar. Então, tanto o homem como a mulher devem perceber isso, não é isso? Então, o homem, a palavra de Deus fala que o homem aqui, ele age como senhor da mulher no sentido de dar a última palavra, não que ele seja senhor. Então, o marido, não o homem, mas o marido, ele dá a última palavra sobre a esposa. Mas você tem que entender o seguinte, que Deus é quem dá a última palavra sobre o marido. Se você se relaciona de uma maneira correta com Deus, Deus vai controlar o coração do seu marido. Sabe o que a palavra de Deus fala lá em Provérbios? Abre lá em Provérbios, acho que é Provérbios 21. Não tenho certeza se é Provérbios 21. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Provérbios 21, versículo 1. Se eu não estiver errado, é essa referência mesmo. Provérbios 21. Isso mesmo. Provérbios 21, versículo 1, diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Se você é alguém que busca agradar a autoridade de Deus, e você se submete em amor, você vai agradar ao coração de Deus. Uma vez que você agrada ao coração de Deus, minha querida, Deus vai te guardar. Deus não vai permitir que o seu marido, faça algo contra você ou algo para prejudicar você. Por isso você não precisa temer. Se você for submissa ao Senhor, Deus vai te honrar. Mas se seu marido fizer algo errado e se ele abusar da autoridade, é possível abusar da autoridade? É. Mesmo dentro da igreja, eu acho que existe às vezes um certo abuso da autoridade por parte de alguns maridos. Por quê? Porque não entendem. Porque não entendem isso. Acham que, às vezes, ao exercer a autoridade é apenas mandar, é apenas dar ordens. Mas isso não é verdade. Nós sabemos que não é assim. Por que Jesus hoje tem toda a autoridade sobre a igreja? Porque Ele conquistou. Ele conquistou essa autoridade. Então, uma vez que Deus estabeleceu também, o marido, ele também vai conquistar isso da esposa. E ele não vai conquistar isso mandando, dando ordens, exigindo. Mas eu vou deixar essa parte que o pastor Luiz está falando. Eu quero apenas me deter nisso aqui, para que você, esposa, você possa perceber isso. Que se você buscar no Senhor, agradar ao Senhor, buscar para que Deus possa também moldar o seu esposo, para que Deus possa estar à frente, te livrando, né? Para que você não sofra, às vezes, consequências que, às vezes, podem vir prejudicar você e a sua família.
Deus vai te guardar. A palavra de Deus fala lá no Salmo 121. Quem conhece o Salmo 121? Fala sobre confiar no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o Salmo continua, Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Esse é o nosso Deus, amadas. Esse é o nosso Deus. Você confia em Deus ou você não confia em Deus? Por que você confia em Deus? Para te dar uma casa, para te dar um carro, para suprir, às vezes, em situações difíceis, mas você não é capaz de confiar em Deus para submeter. Porque é uma confiança que não depende de revelação, sabe, mas de entendimento próprio. Isso está errado, isso precisa ser mudado no nosso meio. Nós não precisamos mais pregar sobre submissão para provar alguma coisa, porque isso já deve ser algo instintivo, sabe, da nossa nova natureza, a natureza de Deus em nós. Mas eu quero te perguntar uma coisa, para você que é esposa. Quantas vezes você orou e pediu ao Senhor revelação sobre submissão? Quantas vezes você colocou isso no seu alvo de jejum? Nós temos que avaliar isso, amados. Porque às vezes nós jejuamos 40 dias pelo nosso vizinho, pelos nossos parentes, mas nós não jejuamos e não pagamos um preço por causa de princípios como esse. Isso está errado. Isso está errado, isso tem que ser mudado. É você que tem que buscar do Senhor. É você que tem que ter interesse de perceber a autoridade de Deus. E quando você perceber, você vai ver que você pode confiar no Senhor, porque Ele vai guardar você. Amém? Mas a submissão também tem um terceiro aspecto. Ela não anula a mulher. Olha, quantas vezes nós ouvimos isso, comentários a respeito da submissão, como se fosse num nível abaixo do homem. Quando Deus está ordenando a esposa submeter ao marido, será que Ele está dizendo isso? Olha, você está num nível inferior. Sim ou não? Não. Porque tanto a submissão como a autoridade nasceram em Deus, elas acontecem através de Deus e é para a glória de Deus. Sabe qual posição que você ocupa? A mesma que o seu cônjuge. Marido e esposas. A palavra de Deus fala lá em Efésios, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Então nós temos a mesma posição. Agora exercemos de maneira diferente. Porque é assim que deve acontecer. Porque Deus estabeleceu dessa maneira. O homem, ele é a expressão de Cristo. A esposa é a expressão da igreja. Agora, Deus não quer que a igreja tenha essa submissão forçada, não é isso? Foi por isso que Deus criou o homem com livre-arbítrio, para que ele escolhesse expressar a Deus. E é isso que Deus espera de você, querida, que você escolha ser expressão de Deus. Como? Submetendo ao seu marido como convém ao Senhor e não como convém a você. Sabe que existe duas atitudes erradas da mulher em relação à submissão? Eu quero apenas mencioná-la aqui. A primeira é ignorar. Então, às vezes, algumas mulheres ignoram. Como que ignora? Quando não reconhece, né, essa posição na família do marido e age de qualquer maneira. Fala de qualquer maneira, toma decisão, se o marido reclama ou não, ela não está nem aí. Então, ela ignora isso. Isso está errado? Está. Segunda maneira errada é quando ela se esconde atrás da submissão, por comodismo. Então, é o que eu falei aqui, tem algumas coisas que é cômodo para ela. Aí ela fala, não, meu marido não deixa. Aí, naquilo que ela não quer fazer, ela se coloca como submissa. Mas naquilo que ela quer fazer, aí ela enfrenta o marido e ela age como autoridade, tomando a decisão. Foi isso que Eva fez ou não? Sim, Eva fez isso, né? Então, nós falamos muito isso, que Eva poderia ter conversado com Adão, né?
Mas eu fico pensando que Eva também, ela poderia ter feito outra coisa. Em vez dela ter pensado em conversar com Adão, ela poderia ter pensado em conversar com Deus. Não é? Mesmo que ela não lembrasse ali do marido, ela poderia lembrar-se de Deus. Não, eu vou falar com Deus sobre isso. Então deixa eu te ensinar algo. Aprenda a falar com Deus. Tudo. Todas as coisas podem ser faladas diante de Deus. Lá em Isaías 43, abre lá a sua Bíblia. Queria que você lesse esse versículo. Lá em Isaías 43, o mesmo Deus que fala, eu sou que apaga as tuas transgressões, é o mesmo que diz, lá no versículo 26, Isaías 43, 26, diz o seguinte: desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Olha aqui que interessante esse princípio. Olha o que Deus está falando para nós. Apresenta a sua razão. Apresenta o seu argumento. Qual é o seu argumento? Então, se tem algo que tem angustiado você, se às vezes o marido não está exercendo de uma maneira sábia a autoridade, e você está se sentindo subjugada, tudo isso aqui que nós colocamos, né? Se você está se sentindo anulada, o que você vai fazer? Fala para o Senhor. Vai para o Senhor. Conversa com Ele. Apresenta as suas queixas ao Senhor. A palavra de Deus fala lá em Filipenses 4:8, que nós não temos que andar ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam apresentadas diante dEle todas as nossas súplicas, orações e petições e ações de graças. Então nós podemos falar qualquer coisa com o Senhor. Se você tem sentido assim, leva para o Senhor e Ele vai tomar a sua causa. Então existem às vezes situações em que a mulher se sente assim, mas isso não define o conceito de Deus de submissão para nós. Porque a submissão, segundo o padrão da Bíblia, ele não anula a mulher. Na verdade, a submissão dá à mulher condições para cumprir o seu papel. E o que eu quis dizer aqui a respeito do comodismo? Né? Então, às vezes algumas mulheres usam a falsa submissão como desculpa. Desculpa para quê? Desculpa para fazer aquilo que é conveniente para ela. Então, às vezes, algumas irmãs usam desculpas para não liderar. Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma esposa de um discipulador. E ela falou para mim o seguinte, falou, não, eu não posso liderar, pastora Márcia, porque meu marido ele não deixa. Ele não permite. Eu falei, mas que coisa estranha. E aí nós fomos conversar e tudo. E depois, certa vez, eu encontrei com o esposo dela na igreja. E eu perguntei isso para ele. Falei, escuta, mas por que você não deixa ela liderar? Era uma célula de crianças. Uma vez que essa célula também já está na sua rede, uma célula paralela e tudo. Eu falei, não, eu nunca disse isso para ela. Aí, naquele momento, eu pensei, bem, ou ele disse e se esqueceu, ou então, né, ela disse algo que não é verdade. Cuidado com isso. Não use a submissão apenas para justificar algo na sua vida. Certa vez também eu conversei com uma esposa e ela falou para mim, eu falei a respeito de roupa, e nós estávamos ensinando sobre isso. E essa esposa, essa irmã me disse, falou, olha, eu uso roupas assim, roupas mais sensuais, que mostram o corpo, porque o meu marido gosta. Eu falei, olha, antes de você agradar ao seu marido, você tem que agradar ao Senhor. E a palavra de Deus fala que a mulher deve vestir-se de maneira sensata, com bom senso, com prudência. Ou seja, de uma maneira diferente do mundo. Sem mostrar o corpo, sem mostrar as partes sensuais do corpo. Por quê? Porque é assim que agradamos a Deus. Na verdade, talvez aquela irmã estava tentando agradar a si mesma, mas estava se escondendo através de uma desculpa de querer ser submissa ao marido. Eu considero isso uma falta de submissão, ou uma falsa submissão, ou, na verdade, uma falta de revelação do que realmente é submissão. Então, a submissão, ela primeiro tem que agradar ao Senhor. E ela não anula a mulher de maneira alguma. Ela pode cumprir o seu papel em tudo aquilo que Deus tem para ela. Quarta coisa, a submissão não rebaixa a mulher. Rebaixar é colocar numa posição inferior, como nós falamos.
né? Mas a submissão, na verdade, ela exalta a expressão de Deus através de você. Nós vemos aqui, na página 62, que, na verdade, a submissão, ela não rebaixa a mulher, mas, na verdade, ela a protege. A submissão a protege. Certa vez alguém disse para uma mãe querendo ensinar a filha, ela disse o seguinte, para minha filha, você nunca estará numa posição tão alta como quando está de joelhos. Então, quando você está de joelhos, parece uma posição inferior. Mas, na verdade, é quando nós mais estamos numa posição maior, porque nós estamos diante do Senhor. Então, não pense que isso aqui é algo que vem para produzir em você inferioridade. Isso não é verdade. Isso não é verdade, não é essa a vontade de Deus. A submissão ela não pode ser um fardo para você. E, às vezes, se torna um fardo. Como eu falei aqui, como que se torna um fardo para a mulher a submissão? Eu penso que ela se torna um fardo quando os maridos exercem a autoridade de uma maneira errada. E quando ele cobra da mulher de uma maneira errada. Como a Luísa colocou aqui, né? Não, você tem que submeter. Fala, olha, não fale isso, olha, não fale assim. Ou às vezes fica ameaçando. E isso faz com que a mulher se sinta inferior mesmo. Mas de acordo com a palavra de Deus, nós não devemos nos sentir assim. Por quê? Porque a posição que Deus nos coloca é a melhor. Você consegue entender isso e receber isso na sua vida? Você consegue identificar situações na sua vida em que você tem praticado isso, dia após dia, no seu casamento? Porque, olha, se você orar, como eu falei para você, eu penso que nós temos muitas oportunidades de praticar isso aqui. Mas se você orar, e se você pedir ao Senhor revelação sobre isso, você com certeza vai perceber situações bem específicas na sua vida, em que Deus vai gerar para que você possa praticar. Então, maridos, não inferiorize a sua esposa. Não pense que ela é inferior a você porque ela tem que se submeter. Não faça isso, porque quando você faz isso, você não ofende apenas a sua esposa, mas você ofende a Deus. Isso está errado. E isso é pecado, da mesma maneira que a insubmissão é. Então, quando isso acontecer, você que é esposa, você pode dizer isso ao seu esposo. Olha, eu acho que você não está agindo de maneira adequada. E você pode mostrar a sua insatisfação, mas aprenda mais do que tudo, mais do que expressar ao seu marido, expresse isso diante de Deus. E Deus vai mudar essa situação porque Ele te ama. Amém? A submissão da mulher não a faz inferior. Também, a mulher deve ser submissa em tudo. Olha, nós lemos lá em Efésios 5, 24, que diz exatamente isso. O marido é o responsável geral por todas as áreas da vida familiar. Mas a mulher só deve desobedecer ao marido se ele lhe der uma ordem claramente contrária à vontade de Deus que está escrito nas Escrituras. Então aqui nós vemos duas coisas diferentes. Entenda uma coisa, submissão, ela é absoluta. Fala, absoluta. Mas obediência é relativa. Então, você deve ser submissa em tudo, porque é o que a Bíblia fala. Então, você não pode dizer para você falar, eu vou ser submissa nisso e em outras coisas não. Não é? Como eu disse aqui, alguns exemplos. Então, você escolhe aquilo que é conveniente e você age naquilo que é bom para você e como, né, você deseja fazer. Mas naquilo que você acha que não é, você não age assim. Bem, a palavra de Deus fala que temos que ser submissas em tudo. Então, seja no falar, seja no proceder, nas nossas escolhas, atitudes, não é isso? Mas em relação à obediência, o que significa obedecer de maneira relativa? Que tudo aquilo que está fora da palavra de Deus não deve ser contado, ou seja, você não deve obedecer. Se o seu marido fala algo que é contrário à palavra de Deus, você é obrigado a obedecer? Não. Se seu marido faz um plano, por exemplo, para fazer um desfalque na firma, e ele conta com você, você acha que você tem que ser submissa? Não. Se o seu marido pede para você fazer algo, talvez na vida íntima, sexualmente, que você não se sente bem, ou que você sabe que
às vezes na Bíblia mesmo, você tem orientação que você não deve fazer. Você deve fazer para ser submissa? Não. Então, a obediência, ela não é absoluta, uma vez que ela fere a vontade de Deus. Então, nós temos que saber discernir isso aqui. Quando eu falei aqui a respeito das roupas, né? Ok, então, às vezes, alguns maridos acham bonito um decote. Né? Eu gosto que a minha mulher usa decote porque ela tem uns seios muito bonitos. O problema é que, às vezes, um outro marido também pode achar. E você não se preocupa com isso? Então, não é uma questão de acharmos, mas é uma questão de obedecermos aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, se fere a palavra de Deus, você não deve obedecer, você não deve submeter, mas você deve ficar com aquilo que agrada ao Senhor. Porque o marido, ele não é senhor da esposa, somente Deus é. Ele é autoridade, mas Senhor, só o Senhor é Deus. Ser Senhor é aquele que dá a última palavra. Então, em muitas circunstâncias na família, o marido dá a última palavra. Mas quando fere a palavra de Deus e desagrada a Deus, quem dá a última palavra? É Deus. Então, o marido só dá a última palavra quando a palavra dele é a mesma de Deus. Porque se a palavra dele não for a mesma de Deus, a esposa deve ficar com aquilo que Deus falou. Então você percebe o tanto que você precisa de discernimento, tanto que você precisa da revelação para que você possa conduzir e agir de uma maneira correta, que agrada ao Senhor. Amém? E por fim, a Bíblia fala também que as irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a ele. Será que quando você está aconselhando, eu imagino aqui que nosso público aqui, a maioria das pessoas são evangélicas, né? Tem alguém aqui de uma outra igreja que não seja evangélica? Não, todos são evangélicos. Mas se nós estamos aconselhando, então, uma mulher que é casada com um marido incrédulo, será que nós podemos falar para ela que ela não precisa submeter porque ele não é crente? Sim ou não? Não. Porque a Bíblia não nos dá esse direito. Então, uma vez que Deus estabeleceu um princípio, Ele estabeleceu para todas as mulheres. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não é isso? Mas se nós queremos agradar ao Senhor, nós temos de agir de acordo com as leis do reino. E lá em Mateus diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Submissão faz parte do reino de Deus ou do reino do mundo? O reino de Deus. Então, se você quer agir e edificar a sua casa de uma maneira que agrade a Deus, submeta ao seu marido. Segunda coisa, o respeito ao marido. Então, atitudes da mulher também deve implicar em respeitar ao marido. A esposa respeite a seu marido. Como a mulher pode demonstrar respeito ao seu marido? Nós colocamos aqui 6 maneiras muito práticas de você reconhecer isso. Né? Nós falamos, então, qual que é o significado da submissão? Submissão é não usurpar a posição de cabeça, não é isso? E o que significa respeito? Reconhecer a autoridade do outro. Você sabe que, às vezes, os homens têm mais facilidade de fazer isso que as mulheres. Porque o Luiz fala isso e eu penso que é verdade. Um homem tem mais facilidade de respeitar outro homem do que uma esposa respeitar o marido. Porque, às vezes, as esposas falam coisas pesadas para o marido, que um outro homem jamais falaria. Estou errada, irmãos? Estou certa? Porque o homem sabe que se ele falar para o outro homem, ele pode levar talvez um safanão na cara, né? É por isso que às vezes algumas mulheres apanham. Porque também falam indevidamente. O que não justifica também a atitude do homem. Mas isso aqui é muito sério. E olha, primeira coisa que nós falamos aqui, como respeitar ao marido. Honre o seu marido e o elogie publicamente. Então você deve elogiá-lo, mas não exaltar as falhas dele. Lá em Mateus 12, abre lá em Mateus 12, fala o seguinte, que nós vamos dar conta de toda palavra frívola
tudo aquilo que você falar de maneira indevida, você vai prestar contas diante de Deus. É Mateus 12, deixa eu achar o versículo aqui. 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Imagina, às vezes você não fica... se você gravasse as suas conversas durante o dia e ouvisse no final do dia, eu tenho certeza que ao ouvir o que você fala, você iria talvez tirar mais de 50%. Sim ou não? É verdade. Porque às vezes, quando nós ouvimos aquilo que nós falamos, nós nos assustamos. Agora você imagina essas palavras sendo proclamadas diante de Deus. Porque está escrito aqui que toda palavra que nós falamos indevida. E uma vez que Deus falou que a mulher deve respeitar o marido, isso deve começar com palavras. Então, primeiro, a esposa jamais deve falar palavras que agridem o marido. E jamais ela deve falar também mal dele. Não fale mal dele para ninguém, porque é uma maneira de você honrar. Ah, mas se eu tiver que falar mal dele, eu vou falar para quem, pastora? Fala para Deus. Para Deus você pode falar. Você pode chegar para Deus e falar, Senhor, eu estou me sentindo assim, ele não me trata bem. Sabe? Fala para o Senhor. Porque com certeza, se você desabafar para o Senhor, se você colocar seu coração e reconhecer, fazer isso com a motivação correta, sabe? Deus vai interferir na sua vida, no seu relacionamento, na vida do seu marido. Você crê nisso? Amém? Segunda coisa, não tente ensinar alguma coisa de uma maneira confrontativa. De fato, os homens não gostam muito de aprender, não é isso? As mulheres têm mais facilidades para aprender com os homens, mas o homem não gosta de aprender com a mulher. Então, não tente ensinar de uma maneira confrontativa. Uma mulher jamais consegue alguma coisa através do confronto. Se você for bater boca com seu marido, você não vai conseguir nada. Talvez ele possa até ceder. Ah, então tá bom, faz. Mas é assim que você quer? É dessa maneira que você quer conseguir as coisas? Não vale a pena. Aprenda, seja sábia. Você tem outras maneiras de conseguir. A palavra de Deus fala que Esther, quando ela foi fazer a petição diante do rei, ela não foi de uma maneira confrontativa, ela não usou a posição dela, não usou, sabe, o título que ela tinha. O que ela fez? Ela fez um jantar para ele. Olha o tanto que ela foi esperta. Dizem que os homens são ganhos pelo estômago, né? Está na Bíblia isso. Ela fez um jantar, e naquele jantar ela fez a petição para o rei Assuero. Sabe, isso mostra aqui como que nós temos que aprender a agir de uma maneira sábia e não confrontar. Eu me lembro uma vez que, quando nós nos casamos, eu sabia dirigir, mas o Aloysio ainda não sabia dirigir. Eu tinha carteira e ele não tinha, então eu não podia ensinar para ele. Pega mal, né? Mas certa vez eu fui colocar o carro na garagem, agora eu vou me vingar. E nossa casa, ela tinha uma árvore muito próxima da entrada da garagem. E ele começou a colocar, e eu lá, não, para cá, não vai dar, e tal. E eu sei que, de repente, o carro ficou atravessado, era uma rampa, e ficou atravessado. Eu falei, nossa, eu nunca vi isso, como que você conseguiu? Eu sei que no final da história, ele muito nervoso, chateado, né, assim, se sentindo, né, exposto. Aí eu tive que pegar a chave do carro, fui lá, entrei no carro, dei uma ré, fiz o que tinha que fazer e coloquei o carro na garagem. Foi só uma vez, mas eu fiz isso de uma maneira, fiz em silêncio. Depois eu ri sozinha lá no banheiro. Né? Mas às vezes nós somos assim, a mulher aprende com mais facilidade, não é verdade? Eu lembro que nós compramos nosso primeiro carro, um Uno, e o pneu furou. E eu liguei então para o Aloysio e falei, Aloysio, o pneu furou. Falei, troca o pneu. Eu falei, mas já procurei, não tem step. Por isso que esse carro é barato. Era um Uno, um Fiat Uno. Ele falou, Márcia, olha na frente do carro. Eu falei, mas na frente é o motor. Abre o capô, Márcia. Abri o capô. Falei, realmente, o pneu está aqui. Falei, e agora, como é que troca? Eu falei, não, agora você pega o manual e vai aprender a trocar um pneu.
Graças a Deus, o Senhor envia os seus anjos, né? Foi só levantar a mão e falar, Senhor, envia um anjo aqui. Apareceu um irmão lá da videira na hora. Mas glória a Deus, porque às vezes nós temos mais facilidade para aprender do que os homens para aprender conosco. Mas nós devemos agir de uma maneira sábia em relação a isso. Seja uma boa dona de casa. Nós falamos sobre isso aqui, então eu só vou passar esse tópico. Quando a palavra de Deus fala de ser uma boa dona de casa, não é apenas você cuidar da sua casa, mas é você ter prazer nela. Você tem prazer na sua casa? Você tem prazer em cuidar, em montar, em mantê-la arrumada, limpa, em preparar a sua casa para o seu marido? Isso é ser uma boa dona de casa, porque a sua casa foi Deus que te deu. Também procure agradar o seu esposo em tudo. Não tenha medo de fazer isso, porque o respeito, ele se manifesta não apenas na forma de falar, mas também nas suas ações. Então, haja de uma maneira que você possa agradar ao Senhor, agradando também ao seu esposo. E eu quero encerrar aqui falando de 2 atitudes erradas. De uma maneira bem rápida, vou apenas mencionar que, às vezes, as mulheres agem impensadamente. Primeiro, é o mito de que a mulher só se realiza trabalhando fora de casa. Isso não é verdade. Então, hoje, a mulher é cobrada para ter uma profissão, para ter um salário, e isso às vezes traz para a mulher uma falsa realização. E ela mesmo acha que ela só vai se realizar trabalhando fora de casa. A palavra de Deus fala que nós só nos realizamos, amados, na perfeita vontade de Deus. E a Bíblia fala lá em Provérbios 31:30, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa é a verdadeira realização. Receber os louvores do Senhor. Amém? E a segunda coisa é o mito da mulher que vive sozinha e diz não precisar do homem. Então, 2 atitudes erradas da mulher. Primeiro, a mulher que só se realiza trabalhando fora de casa. Você deve se realizar primeiramente como esposa, como mãe, e depois no seu trabalho. Esse é o padrão da Bíblia. E segundo, o mito da mulher que vive sozinha e diz não precisar do homem. Isso é um pensamento mundano. Você sabe qual era o slogan do feminismo nos anos 60? Não? Deixa-me te falar. O feminismo, ele pregava o seguinte: a mulher precisa do homem, da mesma maneira que um peixe precisa de uma bicicleta. Isso é algo que traduz o que está lá em Gênesis, quando Deus criou homem e mulher? Não. Nós falamos aqui que Deus só pode ser expressado através de ambos, não é isso? Então, rejeite esses conceitos, sabe? Rejeito isso, porque isso não engrandece ao Senhor. E eu gostaria de finalizar aqui te fazendo uma pergunta. Se realmente nós estamos sendo submissas, nós estamos expressando ao Senhor. E nós estamos sendo também um exemplo para outras mulheres. E nós estamos sendo também um exemplo para os nossos filhos. Eu louvo a Deus porque minha mãe tem sido um exemplo de mulher para mim. Meu pai, ele não era muito flor que se cheire, né? Ele era o tipo cowboy da cidade interior. Quando eles se casaram, Deus teve que operar uma obra muito grande na vida dele. Mas mesmo com todas essas coisas erradas, sabe uma coisa interessante? Eu nunca me lembro de ter sabido dessas coisas através da minha mãe. Porque ela nunca disse isso a respeito do meu pai. Nós sempre soubemos disso através de outras pessoas. Por quê? Porque ela nunca falou dele. Ela nunca mencionou nada. E, no entanto, ele era cheio de defeitos. Mas ela o guardou, ela o preservou. E eu louvo a Deus, porque eu tive facilidade de fazer isso no meu casamento. Primeiro, por causa do exemplo dela. E segundo, sabe por quê? Por causa do meu marido. E eu gostaria de encerrar aqui dizendo isso. De fato, ele tem razão. Eu sou o que eu sou por causa do que ele semeou. Eu aprendi a submissão porque ele me ensinou. Porque em situações, às vezes, que eu questionei, que eu agi de uma maneira errada, insubmissa, ao voltar de casa à noite, eu pensei, bem, agora ele vai estar super chateado,
o clima vai ficar ruim. E ele chegava sorrindo, me dava um beijo e agia como se nada tivesse acontecido. Sabe qual era a minha atitude? Eu ficava tão constrangida, eu ficava com tanta vergonha, que aí eu decidia mudar. Porque ele me conquistou através do amor. Ele conquistou meu respeito, conquistou a autoridade, que hoje eu reconheço, por causa da atitude dele de servo, de me amar incondicionalmente. Eu quero perguntar para você, marido, você tem cobrado da sua esposa submissão ou você tem agido assim? Será que Deus cobra de você submissão? Quando nós somos insubmissos a Deus, Deus nos cobra? Ou nós somos atraídos para Deus por causa do amor? Sabe quando você peca e você tem revelação da graça de Deus, do perdão de Deus, do sangue de Jesus, e Deus vem e toca você, e aceita você, e recebe você como filho. Qual é a sua atitude? O amor de Deus nos constrange, não é verdade? Aí você fica assim, ai, mas eu que fiz tanto, e Deus me ama tanto. E aí você ouve aquele texto que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí que você fica mais baixo ainda. E aí é fácil de você se humilhar. É fácil de você tomar a posição de servo. Sabe por que muitas vezes nós não vemos muita submissão nas mulheres? Porque às vezes também não vemos muitos homens amando as esposas como Cristo amou a igreja. A mulher não deve esperar o marido amá-la dessa maneira para submeter. Mas o marido também não deve esperar a mulher submeter para amá-la dessa maneira. Se um deles tomar iniciativa, Deus vai vir no casamento, vai transformar, e a sua casa, a sua vida, ambos vão expressar a imagem de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Gostaria que cada um agora fizesse essa oração.